Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou fazendo aqui no meu jardim muitas organizações. Estou trocando substrato de vaso, fazendo adubação, arrumando os cantinhos fofos que eu tenho aqui no meu jardim. Então hoje eu vou compartilhar com vocês mais um cantinho que eu acabei de fazer a organização, troca de substrato, adubação, e vou deixar dicas para vocês do que eu estou fazendo para que as minhas suculentas fiquem bonitas e saudáveis. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E aqui é um dos cantinhos, gente, que eu já fiz a manutenção, já mostrei para vocês em vídeos, né? É um cantinho simples, mas é um cantinho muito aconchegante, um cantinho maravilhoso, onde as minhas suculentas amam ficar. Agora é bem cedinho, 6 horas da manhã. Acordei bem cedinho para estar fazendo o vídeo hoje para vocês, pois hoje promete um dia de sol maravilhoso. E os dias de sol aqui estão sendo bem quentes, gente, bem intensos. Mas elas amam, né? Elas ficam muito bonitas com esse solzinho. Claro, tudo que é demais também não presta, né? Tudo que é demais faz mal. E eu fiz mais uma manutenção, mais uma organização. Vou estar mostrando com detalhes agora para vocês tudo que eu tenho feito aqui no meu jardim e deixando dicas de como vocês também podem estar melhorando aí no jardim de vocês. E como prometido, gente, eu já havia prometido para vocês, né? Mostrar quando eu fizesse a organização dessa minha bancada, que fica aqui na frente dos meus 2 painéis. Os 2 painéis foram os primeiros a fazer a manutenção. Ó, o sol agora que tá nascendo. Olha que delícia, gente. Tá uma delícia. Agora tá bem fresquinho. Mas chega às 7, 8 horas da manhã, já não dá mais para parar aqui. O sol fica intenso, muito quente e fica bem difícil pra gente estar gravando para vocês. Por isso, né, de tão cedinho eu estar gravando hoje. Ontem à noite deu uma chuvinha bem expressiva, depois que eu terminei a manutenção aqui, então elas estão assim bem hidratadas. Vocês vão ver elas assim bem molhadinhas, tá? Mas é algo necessário, né? A chuva, a gente precisa da chuva também. Elas gostam, faz muito bem a água da chuva para as nossas suculentas. Em todos os vasos, gente, eu coloquei pedrinhas. Essas pedrinhas aqui, ó. Como eu não tinha da outra pedrinha de rio, então eu usei essas pedrinhas brita, tá vendo? Então, como eu já falei também em outros vídeos, gente, a pedrinha ela serve para estar protegendo a nosso substrato, né, da ação do sol, da chuva, e esteticamente também fica mais bonito. A pedrinha também ajuda a deixar o substrato mais úmido por mais tempo. Aí vocês vão me questionar, Ruth, mas você não sempre diz que o substrato tem que secar rápido? Sim, porém, agora nesse período, né, que o sol está muito intenso, o substrato seca muito rápido, a pedrinha, assim, olha, ela ajuda e muito, gente, a você não ter que estar regando muito. Claro, né, as suculentas que estão no tempo, a gente não controla, chove, então de repente vai chover 2, 3 semanas e as pedrinhas vão estar ali. Então, o que eu aconselho, né? Eu sempre estou aconselhando e falando isso nos meus vídeos. As suculentas que você for cultivar no tempo, os vasos, faça sim um substrato bem drenante, né? E se você for colocar a pedrinha, mais drenante ainda, tá? Então, é assim, dessa forma que eu tenho feito. Aqui nessa banheira é uma banheira que eu já tinha mais tempo e era necessário colocar as pedrinhas. As pedrinhas também ajudam, né? Como eu falei em outros vídeos, gente, esse substrato ele não se esvair tão rápido. Porque como chove muito, entra muita água no substrato, o que acontece é que os nutrientes eles se acabam muito rápido. E as pedrinhas elas vão ajudar. Ainda mais se você colocar um NPK, que são aquelas bolinhas, né? Ou o osmocote também. Aí ajuda a durabilidade desses nutrientes ficarem mais tempo no seu vaso. Tem muitos arranjos, gente, que eu fiz novo. Esse ela tava, né, esta é a estapélia cinza e ela estava numa latinha de milho bem pequenininho. Olha o tamanho, tava enorme, gente, não tava mais cabendo lá dentro. E aqui eu tinha um outro vaso também com Sedum Golden Glow
Então eu fiz um arranjo só, né? Coloquei alguns sedums nos balberiano aqui junto também. Aproveitei para diminuir vasos. Eu tava com muitos vasinhos pequenininhos, então eu aproveitei para diminuir vasos. Aqui eu tenho algumas gigantes. Aquelas que eu, né, sabia o nome, que eu tinha identificação, coloquei plaquinhas. Na maioria, gente, eu coloquei plaquinhas, né? Já é algo que eu tinha que ter feito há mais tempo. Eu até tinha as plaquinhas já prontas ali. Era só estar colocando. Aqui eu tenho o Adromichus cooperi, ó. Coisa fofinha. Esse já estava aqui há mais tempo, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe que ele já né? Já tem mais de 6 meses aqui no tempo. E nessa parte da frente aqui, gente, eu coloquei mais os vasinhos de barro pequenininhos, que vão ficar mais na parte da frente. Ali atrás, então, eu coloquei os vasos maiores, algumas reciclagens que eu tinha acabado de fazer. Aqui eu tenho uma Mellow Yellow, ela estava também num vaso bem pequenininho, passei ela para cá, ela fica enorme, maravilhosa. Essa é uma híbrida de mandala, fica muito linda, gente. No inverno ela fica com essas bordas bem avermelhadas. Aqui deixa eu mostrar algumas pequenininhas aqui para vocês. Aqui eu tinha uma híbrida de Pulidone, gente. E o legal de você estar fazendo essa identificação, de estar colocando essas plaquinhas, que muitas das vezes você tem plantas que você nem lembra que você tinha. Essa híbrida aqui é uma plantinha mais antiga, lá do início do meu cultivo, que eu já tenho há bastante tempo, eu nem lembrava que eu tinha, né? Olha só, a gente tem bastante planta, né? Acontece isso. Ó, e ela fica linda, tá? Ela fica bem grandona, maravilhosa. Claro, em vaso de barro, o vaso de barro ele limita um pouco o crescimento. O vaso de barro ele limita, gente, porque ele deixa o substrato mais seco, né? Ó, todos eu coloquei, né? As britinhas, tá? Como eu não tinha pedrinha de rio, então algumas eu tinha aqui, né? Alguma coisa. E aquelas que, né, que eu não tinha, então eu coloquei a pedrinha brita, tá? A brita que eu falo, gente, é aquelas britas de construção. Tem essa britinha também que às vezes a gente usa para colocar no terreno, né, espalhar no terreno, né? Alguns usam essa mais miudinha, outros usam as maiores. E aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês essa lindeza. Naquele período ali do ano passado, 2023, no final do ano que deu muita chuva aqui, as minhas Angels, elas, né, a Echeveria Angel, elas fungaram todas. Na verdade, não é que elas fungaram, mas elas deram um ataque de cochonilhas, elas ficaram muito, mas muito debilitadas. Eu achei que eu ia perder. O que eu fiz? Eu fiz o replante de todas. Fiz o replante de todas e o enraizamento eu fiz no local coberto, porém um local bem arejado e que pegasse muito sol, o sol da manhã. E agora, gente, eu percebendo, eu tô com esse vaso cheio, esse vaso aqui de barro. Fiz esse aqui arranjo aqui eu montei com mais Angel aqui atrás, ó. Tá vendo? Tudo Angel. Misturei com sedums, né? O Nus Maumeriano e aqui o sedum bronze. E agora eu tô com esses dois vasos lotados e cheio de Angel. Alguns vasinhos eu estava cultivando em outro espaço, gente, e trouxe pra cá. Esse já é um vasinho bem antigo que eu tenho, de barro. Eu comprei ele assim, já pintadinho. Esse vaso, ele, olha, lá de 2017, 2018. Tem bastante tempo mesmo aqui junto comigo, né? E sempre no tempo. E esse outro vasinho aqui é um vasinho que era de barro, eu fiz a pintura, mas já tá saindo. Também é um vaso bem antigo, lá de 2017, 18, 2016 por aí, foi um dos primeiros que eu comprei. Então aqui eu tinha essa, é a Urla Pink, eu tinha ela em um outro vasinho, desmanchei, né, o outro vasinho e coloquei ela agora aqui em vaso de barro. A Urla Pink, ela é muito parecida com a Vitor Kane. Eu tenho vídeo, gente, aqui no canal mostrando a diferença da Urla Pink e da Vitor Kane. Essa diferença a gente consegue ver melhor no inverno, tá? Agora, com o verão, ela quase não fica colorida, o crescimento dela é mais lento, a gente não consegue ver tanto a diferença de uma para outra. Aqui eu também tenho mais vasinhos que eu fiz né, a troca de substrato. Aqui da minha Calanque Aurícola, eu troquei, ela estava num vasinho menor, era um vaso de barro, mas ele era menorzinho,
né? Agora eu coloquei ela num vasinho um pouquinho maior. Olha que fofurice. E essa fica muito linda, gente, no inverno, com essas pontinhas bem avermelhadas, né? Aqui eu tenho a albicans, é para ser variegata com verrugas, ela troquei também, estava precisando de troca. Fiz um vasinho de barro com as Milky Way, né? A Graptoveria Milky Way. Aqui eu tenho a Sedeveria My Allen. E aqui eu tenho uma Dark Vader maravilhosa. Essa grandona aqui, gente, eu não tenho certeza se é a Mauna verdadeira, porque ela tá sem carúnculas. Então eu tenho que esperar agora, né? O inverno. No verão é mais difícil. Ah, sim, tá aqui, ó. Tem uma carúncula aqui. É a Mauna verdadeira. Ela tá com bem pouquinha. Essas carúnculas, gente, elas ficam mais evidentes no inverno, né? Como no inverno ela diminui o crescimento, ela não cresce tanto, ela fica menor, então aparece mais no inverno. Pelo menos para mim, suculentas com carúnculas eu consigo melhor no inverno, tá? No inverno elas se acentuam mais rápido. Aqui eu tenho um vasinho com o coração partido. Esse, gente, eu só fiz a manutenção. Eu só coloquei o adubo, né? E todos aqui, gente, todos esses vasos eu usei. Quando eu fiz o substrato, eu usei de adubação o esterco de frango, e os que eu fiz a manutenção, como esse aqui, eu só usei então o NPK, o 4148, tá? Somente esse. Como tem muitos vasos, então fica mais barato a gente usar o NPK. Se fosse menos vasinhos, né, você, né, poderia estar usando o osmocote, mas é muitos vasos, gente. Então, o osmocote ele se torna um pouco caro. Até porque como eu fiz essa manutenção toda de uma vez, se a gente vai fazendo aos poucos, não é tão, né, não se torna tão salgado o preço. Mas como eu fiz elas todas num dia só, então o NPK, o 4148, ele se torna mais em conta, ele é mais, né, acessível para a gente estar fazendo essa manutenção. Aqui nesse vasinho também, com a patinha de urso, que é cultivada no tempo também, gente, ó. Também, tá? Só fiz a manutenção, coloquei o NPK aqui, o 4148, as pedrinhas. E olha que lindeza! Essa outra banheira aqui também é uma banheira mais antiga. Ela já estava aqui no tempo, eu só coloquei algumas suculentas, encaixei algumas suculentas, outras já estavam aqui, como essa Dark Vader, eu coloquei nova. Eu coloquei aqui a Spring Jade. Gente, essa crássula, ela funga muito, tá vendo? Ó, ela, né, enche de ferrugem. Tô fazendo o tratamento dela. Coloquei aqui no tempo. Vamos ver como ela vai se adaptar aqui. Vamos acompanhando e vendo o que vai dar, né? Aqui eu coloquei uma John Daniel. Aqui eu coloquei Orion e alguns bebês novos, né? Então vamos ver como vai ser, né, o desenvolvimento dessas plantinhas. Esse aqui também, gente, é novinho aqui, coloquei novinho aqui, a Portulacaria afra variegata. Olha que fofinha que está, foi nova. E aqui na frente eu tenho essa lindona, né? Essa lindona aqui que é a Jacobicenes, maravilhosa. Agora é época dela florir. Como eu fiz também aqui uma nova adubação, vamos ver se ela vai me presentear com flores. E ali atrás, gente, eu tenho os meus 2 painéis, que eu também já, né, fiz a manutenção e estou ainda fazendo algumas mudanças. Meu marido agora colocou um pouco de brita ali. Esses troncos que a gente colocou atrás é necessário porque escorre muita água ali. Se a gente não colocar os troncos, a brita vai embora. Então, quando chove aqui, gente, como ali é uma baixada, né? A tendência à água é escorrer, né? E é água demais, né? Muita chuva, chuva torrencial. Então, se fez necessário. Mas tá lindo, né? Agora de manhã, assim, fica muito bonito. Então, agora nós temos mais essa outra parte, né? Um tour detalhado de tudo que eu fiz aqui, gente. Então, né, como eu tava falando para vocês, muitos vasos eu troquei substrato, outros eu só fiz a manutenção, fazendo uma nova adubação. Aqui, ó, esse meu o Echinopsis, deixa eu ver certinho o nome aqui, Pentalopus. Esse aqui, gente, é o famoso cacto rabo de cão, que tem uma floração maravilhosa. Ele já estava nesse vasinho, mas ele tinha outras plantinhas aqui dentro. Então eu retirei as plantinhas, deixei só ele, né? Uma nova, na verdade aqui eu troquei o substrato, é substrato novo.
coloquei as pedrinhas e vamos ver o desenvolvimento desse lindão e vamos ver como esse lindão vai me presentear com flores, né? Aqui era um arranjinho que já tinha, só coloquei pedrinhas e fiz a adubação. A minha cabeça de medusa, essa, né? Eu deixei na latinha, como ela tá muito bonita, eu não mexi. Essa também foi uma que eu não mexi. Essa eu trouxe pra cá, ela deu uma queimadinha no início, mas o miolinho, ó, já tá ficando bonito novamente, porque ela estava sendo cultivada ali na minha varanda. E, gente, essa é uma planta que precisa de muito sol. Se você não der muito sol pra ela, é uma chaviana, tá? A chaviana alcachofa, se eu não me engano. Ó, com certeza ela vai encher de cochonilhas. Então, trouxe ela para o sol e vamos ver se ela se adapta aqui. E aqui eu trouxe algumas reciclagens novas, gente, fofas, nesse cantinho. Com o tempo eu pretendo ir, né, trazendo as reciclagens, mas para você estar trocando todos os vasos por reciclagem de uma vez só, a gente tem que estar se preparando durante semanas, até meses, né? Porque demora até que você faz a pintura de todos, e também tem a parte de você estar guardando essa reciclagem, né? Reciclagem, ela não, a gente demora até a gente juntar bastante latas e, né, recipientes para poder estar pintando. Então aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui com detalhes essa outra parte. Então aqui, esse arranjinho, essa parte aqui da frente é o Sedum Tundra Tornado, isso ele já estava. Eu coloquei aqui essa crassula, que é a crassula Moneymaker, e coloquei esses outros galinhos aqui, que esses raminhos, né? Essa eu não sei a identificação correta dela, gente, mas ele fica muito bonitinho. Aqui esse vaso com a Kalanke Fedenskoy eu fiz novo, eu tinha 2 vasos dela, que tinha algumas ramificações, então eu fiz um vaso só. Como eu falei para vocês, eu diminuí vasos, né? Eu tinha muito vasos, aqui embaixo da bancada também estava cheio, ficaram só esses aqui, ó. Então eu diminuí o quanto eu pude de vasos. Esse aqui, gente, eram 2 vasos, né? Esse aqui, quem lembra, eu cultivava no vasinho pequenininho de cimento que eu fiz, e esse também. Então eu fiz um vaso só que eu quero um vaso cheio. Eu tenho um vaso desse em casa, bem lotado, cheio, ele fica muito bonito. E como eles já estavam adaptados aqui no tempo, eu acredito que não vão nem sentir, pelo contrário, vão ficar até mais bonitos, né? Porque receberam substrato novo. Aqui eu tenho uma falsa núbia, então, né, aquelas que eu sabia a identificação, algumas eu procurei a identificação, coloquei a plaquinha em todas. Aqui o meu Orostaches Malacophylla, essa é a japônica, tem que colocar, e a Furusei, porque muitas das vezes a gente tá gravando aqui para vocês e a memória desculpa, gente, falha, né? Essa é uma Echeveria rubra, olha que lindona que ela está. E o bebezinho, gente, eu coloquei ele pro lado de cá, que aqui ele vai pegar, né, o solzinho da manhã, ó. Já retirei algumas folhinhas e coloquei no berçário, porque eu quero, né, tá fazendo mudas dessa lindeza. Deixa eu mostrar para vocês a floração dela. É uma floração laranja muito bonita. Este outro cantinho aqui, na verdade, são vários setores, né? Vários cantinhos. Né, na verdade, é uma bancada só, mas na mente da gente, a gente cria assim, aqueles cantinhos fofos, né? Então, essas 3 latas, gente, são novas. Aqui é uma homenagem à minha gatinha que eu tenho em casa. Eu tenho uma gatinha branca com cinza em casa, muito fofinha, né? Que é o meu xodó, tô com muita saudade delas. A gente vem aqui pro sítio, ela fica em casa com a minha filha, né? Mora comigo, então ela fica em casa com a minha filha. E assim, a gente sente muita saudade, né? A gente tem esses pets que eles são os nossos xodós. E aqui é homenagem, né? Uma lata que eu fiz em homenagem a ela. E eu chamo ela de algodão, ou gudão, carinhosamente. A gente sempre tem aqueles apelidos carinhosos com os nossos pets, né? E eu coloquei uma muda que eu tinha maravilhosa, né? Que estava bem grande, ela estava num vasinho 11, daquele de violeta, gente. A Euphorbia falangane, né? Ou a cabeça de medusa. Hoje ela não está, mas ela já tinha florido, gente. Ela tinha dado uma florzinha também, essa minha Euphorbia aqui. E acredito que ela vai ficar muito linda nessa lata. Essas outras 2 latas aqui, gente, eu fiz com cactos, né? E cactos pendentes. Aqui eu coloquei o cacto rabo de gato.
que é... Deixa eu ver o nome dele certinho aqui, gente. Cleistocactus unteri, isso, Cleistocactus unteri. Então esse é o cacto de rabo de gato, que ele fica erecto. Olha que lindo, gente. Isso aqui choveu ontem, mas essa, tá vendo que ele tá todo branquinho? Isso aqui é o sereno, porque teve sereno também à noite. Aqui eu tenho o rabo de macaco, né? Então, ó, na lata do hibisco eu coloquei cacto rabo de gato, que ele fica erecto, que ele cresce para cima. E aqui nesse outro de cacto, eu coloquei uma mudinha do rabo de macaco. Vamos acompanhar, né? Vamos ver como que vai ficar essas lindezas. E aqui na frente eu tenho as minhas latinhas de sardinha e de atum, que são uma fofurice que eu amo fazer. Deixa eu filmar assim melhor para vocês verem bem, gente. Olha que fofurice. Esses dois vasos aqui eu não mexi, né? O meu vaso aqui, eu tenho que colocar, gente, a identificação dele. Você ver certinho a identificação desse cacto. Ó, tem alguns que eu não coloquei, a maior parte eu coloquei e alguns faltaram ainda, né? É muita coisa, isso eu fiz tudo num dia só, gente. Pensa, no final do dia eu estava exausta, mas valeu a pena, né? Hoje eu tô podendo estar aqui filmando para vocês, tá tudo arrumadinho e assim... O legal é que agora elas vão, né, como elas foram todas adubadas, elas vão começar a crescer e ficar bonitas. Nós estamos em final de janeiro, temos fevereiro, março, lá para abril, elas vão estar muito bonitas. E abril começa o inverno, né? O outono, inverno, então elas vão estar bem preparadas. Esse eu tenho que colocar a identificação, ele dá uma floração muito bonita, mas ainda não floriu aqui comigo, ele está assim em colônias, ó. Coisa linda, gente. Tá muito bonito. Aqui eu tenho a estapélia de floração roxa. A estapélia de floração que ela fica penduradinha como se fosse um copinho. Vou colocar a identificação nela. Outro vaso com calanques maravilhosas. A orelha de gato, a colher de pedreiro. Tá muito lindo. Esse eu não mexi, gente. Esses aqui eu só fiz adubação, tá? E aqui eu tenho a estapélia de floração amarela. Então, né, ó, ficou muito bonito a gente filmando, olha que lindo. Tenho vários, né, lá na frente, naquele carrinho de mão, lá na outra frente que eu tenho o jardim de cactos, eu tenho que fazer a manutenção. Então, conforme eu vou fazendo, gente, eu vou atualizando para vocês, tá? Mas na maior parte é isso, tá? É troca de substrato, a gente observa, vê se o vaso precisa ser trocado todo o substrato e alguns eu não mexo. Eu faço realmente só a adubação, até porque você trocar sem necessidade é um gasto que você não precisa, né? Então a gente tem que economizar, a gente sabe que não é fácil manter tanta planta, né? Para mantê-las, deixá-las bonitinhas. E aqui na frente, deixa eu mostrar que eu tenho a Portulaca variegata. Agora é cedo, né? Ela não tá com as florzinhas ainda abertas. Esse é um vasinho que eu trouxe pra cá, né? Com os sedumzinhos. Olha a coisa mais fofinha, gente. Aqui eu tenho uma paniculata, o sedum obesum, um vasinho de barro também com o sedum obesum. E aqui embaixo eu tenho a Vitor Kane. Aqui é um vaso de Vitor Kane, ó, como eu falei pra vocês. Agora, para fazer a identificação, né, dela, a diferenciação Caurla Pink é muito difícil porque elas ficam descoloradas, ó. Aqui eu tenho o Graptocedum bronze. Esse vaso eu tô fazendo um enraizamento, né, que tem a Lavander variegata. Aqui eu tenho o Pachyphyton corvus, esse é o corvus. Deixa eu tirar dali, gente, isso é melhor para vocês. E aqui eu tenho a Snow White, tá? O Graptopetalum Snow White. Então vai ficar muito bonito esse vaso, né? A corvus, a Lavander variegata e aqui a Snow White. Vai ficar muito lindo. É um vaso também, ó, de barro. Daqueles de orquídea, gente, todo furadinho, eu uso também, tá? Ainda mais que são plantas que exigem um substrato mais seco, né? Então, nesses furinhos, eles ajudam a drenar a água e fazer com que esse substrato seque mais rápido. E aqui eu tenho um vasinho com a minha Pink Butterfly, maravilhosa. E um outro vaso com uma híbrida linda e algumas fantomes, né? Aqui embaixo, pegando o solzinho da manhã. E vamos mostrar esse cantinho aqui também, né, gente? Aqui eu tenho minha palmeirinha de Madagascar, ou Pachypodium lemerei,
Olha que lindo que ele está. Deixa eu mostrar ele de pertinho para vocês. Tá com brotinhos novos. Tá muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. E aqui eu coloquei algumas plantinhas. Deixa eu olhar junto aqui com vocês. Estão legais, né? Estão ficando bonitas. Ele estava ali na beirada da casa. Quase não estava pegando sol. Agora eu trouxe ele realmente pro tempo. Ele vai ficar aqui no tempo. Olha, coloquei também as pedrinhas. Um vasinho do Nus Maumeriano. Eu gosto do Nus Maumeriano, gente, em vaso de barro. Ele fica muito bonito. Principalmente no inverno. Essa coloração dele no inverno se intensifica e ele fica bem laranjinha. Aqui eu já tenho um vaso enorme da Stapelia vinho, né? Ó, aqui tem uma aberta já. Linda, né, gente? A amarela, que é esse vaso aqui, que tá aqui do lado, né? Ela é muito maior, tá? E aqui eu tenho essa é uma reciclagem bem antiga minha. É uma caixa de geladeira antiga e eu sempre planto dentro, gente. E fiz a manutenção também, né? Vamos ver, elas estão enraizando ainda. É muito novo ainda esse vaso. Vamos ver com o tempo como ele vai ficar. Então deixa eu mostrar para vocês uma visãozinha geral de como tá aqui, né? Ó, como tá ficando. A gente tem que fazer a manutenção no sítio também, com a roçagem. Mas isso tudo com o tempo a gente vai, né, fazendo, né, gente? É uma questão também, né? Tudo tem o seu tempo. Agora a gente tá trabalhando em outras coisas, mas vai chegar a hora da gente também fazer essa manutenção. Olha que lindo que ficou, né? Ficou muito bonito. Deixa eu mostrar assim, ó. Assim vocês conseguem ver bem como tá o jardim. Que lindo! Então, meus amados, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrei com detalhes, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quis mostrar com detalhes como eu fiz aqui, cada vasinho que tem aqui nessa bancada. E nós vamos acompanhando agora o desenvolvimento dessas lindezas. Vamos vendo como elas vão ficar agora com o passar dos dias, né? Depois dessa troca de substrato, dessa adubação nova. Vamos ver como elas vão se desenvolver, como elas vão ficar com o passar do tempo. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.